Hoje a gente vai ver como trabalhar com Jupyter Notebooks dentro do Visual Studio Code, que é uma IDE. Então a gente vai ver qual é a vantagem de trabalhar com IDE super robusta, com diversas extensões, diversas funcionalidades e ainda assim sem perder a flexibilidade de trabalhar com notebooks, que são ótimos para fazer experimentação, para fazer análise, trabalhar nessa etapa de análise, experimentação de dados, preparação dos dados. Então, a gente vai ver como pegar essa funcionalidade do Jupyter Notebook e executar o Jupyter Notebook dentro do Visual Studio Code. E é muito legal. Vamos para a tela do computador. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu Anaconda Navigator instalado, né? Ou seja, eu já instalei previamente meu ambiente Anaconda, tá bom? Então, eu já tenho todas as bibliotecas, já tenho todas as ferramentas, né, que a gente vai trabalhar instalado. E hoje a gente, como eu disse, a gente vai ver como trabalhar com o Visual Studio Code. E, para nossa sorte, o Visual Studio Code já vem instalado também no ambiente Anaconda. Então, com o Anaconda Navigator instalado, eu simplesmente vou selecionar aqui, ó, VS Code e vou clicar em Launch. Então, nesse momento, ele vai inicializar o Visual Studio Code para a gente. Vai inicializar a IDE. Né? Essa Visual Studio Code é uma ideia, como disse, muito interessante, muito simples e com diversos recursos que a gente consegue acoplar ela e ganhar de produtividade, ganhar de controle. Então, a gente tem aqui, a gente tem plugins para versionamento de códigos, tem plugins como a gente verá hoje para trabalhar com notebooks, igual a gente está habituado a trabalhar no Jupyter. Então, vou abrir aqui o meu workspace, que eu já tinha criado anteriormente, né? Para a gente ver como funciona, tá? Então, abri aqui o Visual Studio Code, ele já me coloca vermelhinho aqui, falando que eu tenho uma alteração que eu não subi para o Git ainda, né? Que é o sistema de versionamento de código, que está instalado aqui, o plugin, né? A gente vai ver isso logo à frente também. Mas o primeiro passo que a gente vai ver, como a gente quer criar um notebook, a gente quer ver essa funcionalidade do Visual Studio Code trabalhando com notebooks. Vou fechar aqui a tela de Welcome. Eu vou apertar F1, tá? É o meu atalho aqui do Mac, para poder criar, para poder chamar o Command Palette, ou seja, a paleta de comandos do Visual Studio Code. Essa paleta de comandos tem diversas funcionalidades, e uma delas é uma funcionalidade para a gente criar um Jupyter Notebook branco, né? A gente criar um arquivo do tipo Jupyter Notebook em branco. Então, para isso, quando eu olhei F1, que ele já me mostrou aqui embaixo, ó, Create New Blank Jupyter Notebook, ou seja, criar um arquivo do Jupyter Notebook em branco. Então, para isso aparecer para você, caso você não tenha trabalhado ainda com Visual Studio Code, está inicializando a primeira vez, é necessário que você instale o plugin do Python no Visual Studio Code. Então, para isso, você vem aqui, nesse menu aqui, Extensions, nós vamos instalar a extensão do Python. Então, você vai vir aqui e vai buscar Python, tá? Opa, Python, você escreve Python aqui, né? Então, o primeiro que ele me dá aqui, a primeira opção, ó, Lightning, Debug, Multithread, essa é a primeira opção da extensão aqui da Microsoft. Você pode selecionar ela e mandar instalar. Eu já instalei minha extensão do Python no Visual Studio Code. Então, eu não preciso instalar novamente. Então, simplesmente você vai clicar aqui, vai aparecer essa opção aqui. No meu caso, apareceu aqui Disable, porque o meu já está instalado, lógico. Para você vai aparecer Install. Se você não instalou ainda, você vai clicar, ele vai instalar a extensão do Python no Jupyter Notebook. Então, no Visual Studio Code, desculpe. Então, com isso, você consegue, além de outras funcionalidades, como conectar com o interpretador Python, ler os interpretadores Python na sua máquina, no seu servidor, sua estação de trabalho, no seu notebook, tá? Onde você está instalando e está trabalhando com o Visual Studio Code, ler os interpretadores, tanto o interpretador do Anaconda, né, que essa é uma vantagem muito grande, porque se a gente já tem o Anaconda instalado, como eu mostrei, a gente tem toda aquela suíte de bibliotecas aqui, tá? Então, isso é muito bacana. Então, você vai instalar o Python, né, a extensão do Python, como o meu aqui já está instalado. E a partir desse momento, você pode voltar aqui para esse menu aqui, Files, Explorer. E aqui você consegue criar o seu Jupyter Notebook. Agora a gente vai criar o primeiro Jupyter Notebook aqui. Se o seu comando aí para inicializar o Command Palette não for F1, como no meu aqui, ó, eu aperto F1 e ele aparece. Ó. Caso você esteja trabalhando no Windows ou no Linux, você pode vir aqui nessa engrenagem e selecionar Command Palette, tá bom? Então, clicou aqui, aparece aqui, do mesmo jeito aqui a paleta de comandos. E agora a gente vai selecionar o Create, olha lá, ele já mostra aqui para mim, New, né? Olha lá, Create New Blank Jupyter Notebook, ou seja, criar um arquivo Jupyter Notebook em branco, tá? Vamos criar aqui para a gente começar o nosso trabalho com o Jupyter Notebook dentro do Visual Studio Code. Olha que legal, está carregando, pode ser que demore um pouquinho, aqui embaixo ele me mostra aqui, ó, Python. Sumiu, estava mostrando que o Python está carregando a extensão Python, pode ser que demore um pouco, tá? Espera um pouquinho.
Pronto, carregou. Então, já tem aqui meu Jupyter Notebook criado. Tá? Então, meu Jupyter Notebook em branco está aqui. Então, observe que aqui vamos entender a interface dele para a gente não ficar perdido, né? É muito simples e é muito igual, muito parecido com o Jupyter Notebook mesmo, tá? Então, aqui em cima eu tenho os menus de comandos, né? Que eu posso criar células, eu posso executar uma comando em determinada célula. Aqui em cima tem os menus. Logo aqui eu tenho a informação sobre a conexão com o kernel, né? Aqui ele me mostra qual que é o interpretador Python que ele está usando. Então, ele me mostra aqui que eu estou usando Python 3. E se eu clicar, ó, olha que legal, ele me mostra aqui quais os interpretadores Python, quais os kernels Python que ele já identificou no meu computador. Então, no meu caso aqui, eu tenho o Python 2.7, eu tenho o Python 3, que está lá no ambiente Anaconda, tá? E tem o Python 3.7 também no ambiente Anaconda. Tem 3 versões do Python. Eu vou selecionar essa versão aqui, Python 3.7.4, versão 64 bits do ambiente Anaconda. Então, com o meu Virtual Env aqui, o Base, que deu o Virtual Env padrão do ambiente Anaconda. Então, eu vou selecionar porque eu quero trabalhar com esse interpretador. Por quê? Porque eu já tenho todas as bibliotecas do ambiente Anaconda instaladas e eu não vou precisar instalar nada de novo. Então, eu já instalei as bibliotecas lá, com o Anaconda eu já instalei, então eu vou trabalhar com esse mesmo interpretador. O que eu troquei aqui, em vez de usar o Jupyter Notebook do Anaconda, eu estou usando o Visual Studio Code, né? Eu estou criando o notebook também no Visual Studio Code, que a gente vai ver as funcionalidades aqui, mas eu estou usando o mesmo interpretador. Então, eu tenho todas as bibliotecas do ambiente Anaconda normalmente para trabalhar, beleza? Então, vamos lá. Já selecionei aqui o nosso interpretador Python, né? Ele me mostra que está ele trunca um pouco a mensagem aqui, mas basicamente falando que o meu Jupyter Server, né, o meu servidor Jupyter é local, né, eu não estou conectando remotamente. Eu vou mostrar para vocês como que você pode também conectar em um Jupyter Notebook remoto, tá? Então você tem um servidor com mais processamento e você quer executar o seu código no servidor, mas usando a sua máquina, o seu notebook, o seu workspace, o seu workstation no seu computador, no seu trabalho, se conectando remotamente a esse servidor para executar processamentos mais complexos, mas você usando todo o benefício de rodar o Visual Studio Code localmente no seu computador. Tá? Eu vou mostrar como que a gente faz essa conexão remota, isso é muito bacana. Tá? Então aqui a gente está mostrando, no momento eu criei o Jupyter Notebook localmente, então está conectado local, né? Ele como se ele inicializasse um servidor do Jupyter Notebook local, não como se ele inicializasse, ele inicializa. Então, quando a gente vai lá no Anaconda e seleciona lá Jupyter Notebook, a gente está criando um servidor local, né? Ele mostra para a gente, nos dá aqui um URL na localhost, né? Que é o meu computador. Ele me dá uma porta, né? Então, o Visual Studio Code já fez isso tudo para mim. Então, quando eu selecionei que eu quero criar um novo arquivo Jupyter Notebook, ele starta o servidor no meu computador localmente e me renderiza simplesmente o notebook. Então, já faz todo aquele trabalho que é o que eu teria que ir lá criar no meu, ou usando o Anaconda Navigator, ou então usando a linha de comando, executar lá o Jupyter Notebook, especificar a porta, né, na linha de comando, ele já faz isso tudo para mim. Então, simplesmente mando criar um arquivo do tipo Jupyter Notebook, ele inicializa um servidor localmente e renderiza para mim o notebook de fato, para mim não perder tempo com nada, simplesmente iniciar a codificação, iniciar o meu trabalho de análise. Ah, isso é muito bacana. Então vamos entender primeiro a paleta de comandos aqui, né? Então o primeiro comando aqui, ó, essas duas setinhas aqui, ó, que vocês podem ver, vou tentar aumentar um pouco aqui para ficar mais claro pra gente. Aqui, ó. Essas duas setinhas aqui significam para mim rodar todas as células. Então se eu clicar, todo o meu comando aqui nas minhas células será executado, executar todas as células. Aqui eu tenho a opção de dar um restart no kernel do IPython. Aqui eu posso interromper o kernel do IPython. Aqui eu crio uma nova célula. Então, se eu clico em mais, olha lá, criou uma nova célula. Se eu clico aqui, criou outra nova célula. Tá? Essa opção aqui eu consigo limpar as saídas, limpo os outputs das células. Nesse terceiro menu, nesse sexto menu aqui, eu tenho a opção de verificar as variáveis ativas no kernel do Jupyter, né? Então, a gente vai ver também. A opção de salvar o notebook. Né? Então, se eu posso clicar aqui, ele me dá a opção de salvar. Vou até já salvar meu notebook. Vou chamar de teste VS Code. Tá? Vou salvar ele aqui. Está dentro dessa pastinha demo VS Code. Vou salvar. Eu já tenho um notebook criado aqui. Ele criou um outro aqui. Observe aqui no Explorer. Ele já criou aqui o teste VS Code.ipynb. Então, é a mesma extensão quando a gente está trabalhando com o Jupyter Notebook lá no ambiente Anaconda normalmente. Tá bom? Então, salvei aqui. Tá? E esse último botão aqui é muito legal, que ele tem a opção de converter e salvar para um script Python. Então, trabalhei no meu notebook usando o Jupyter, né? Fiz todo o trabalho, criei célula, documentei usando Markdown, fiz todo o trabalho normal, só que agora eu quero criar um script a partir disso, né? Eu simplesmente
clico nesse botão e ele cria um script Python para mim a partir de todas as células do meu notebook, mantendo o que era notebook, que era documentação, mantendo como comentário, ele já transforma isso para mim. Então vocês vão ver que é muito interessante, é muito bacana. E a gente ganha muita produtividade e o mais legal é que você está trabalhando localmente, então você tem a performance do seu computador como seu aliado. Então se você está trabalhando no seu notebook ou no seu computador na empresa que tem um poder de processamento maior, você está trabalhando de forma mais rápida, mais produtiva, tá? E se você quiser conectar remotamente da mesma forma, vou mostrar como que a gente conecta num servidor Jupyter Notebook remotamente e usar o seu Visual Studio como client ali, usar o Visual Studio Code como um client, executando os comandos lá no servidor. Então é muito bacana, muito interessante, vale a pena a gente conhecer. Então vamos lá. Então, o que difere aqui pra gente é que quando a gente vai lá no Jupyter Notebook e cria um notebook que está trabalhando com as células, né? Você tem a opção de criar um notebook do tipo Markdown ou do tipo Code, ou seja, você vai executar códigos Python ou códigos R ou códigos Java, depende do kernel que você está trabalhando, né? No nosso caso aqui é o Python. Você vai executar códigos baseado no kernel que você especificou. Então você cria células do tipo Code para executar código ou do tipo Markdown para executar, para criar documentações Markdown. Aqui no Jupyter Notebook, dentro do Visual Studio Code, o que separa um kernel, o que fala que uma célula ela é do tipo código ou ela é do tipo documentação, é simplesmente esse íconezinho aqui desse M. Tá? Então se eu clico aqui nesse M, ele me dá a opção Change to Markdown, ou seja, alterar essa célula para executar Markdown. Porque por padrão ela é do tipo code. Então, se eu cliquei aqui, ó, ele já me dá um outro íconezinho aqui dos colchetes, ó, change to code, ou seja, transforma essa célula em a célula do tipo código, tá bom? Então, por exemplo, como eu cliquei no M, agora eu tenho o Markdown. Eu posso simplesmente falar assim, ó, importando as bibliotecas, né? Vamos falar do que eu quero na documentação aqui, que eu quero importar as bibliotecas. E dei um Shift Enter aqui, não sei se vocês repararam. Então, o que eu fiz? Eu executei o Shift Enter, que é o mesmo comando, ou seja, o mesmo atalho que eu estou habituado a trabalhar no Jupyter Notebook. A gente vai ver que existe que os mesmos comandos que eu trabalho lá, eu trabalho aqui. Usando o notebook dentro do Visual Studio Code. Então, se eu der Shift Enter, o que ele faz? Ele executa a célula corrente e passa o cursor para a próxima célula, né? Olha que bacana. Então, criei uma célula aqui do tipo Markdown e escrevi importando as bibliotecas. E aqui, de fato, eu vou importar as bibliotecas. Vou importar import pandas. Não, vou importar o NumPy. NP. Tá? Então, completou para mim aqui. NumPy as NP. Então, se eu fizer Ctrl Enter, ele executa. Então, mais um atalho. Ctrl Enter. Ou então, podia simplesmente chegar aqui e clicar na opção em cima aqui para rodar a célula, tá? Aliás, essa opção roda todas as células acima e essa opção roda todas as células abaixo. Ou então posso clicar aqui e rodar a célula corrente aqui no play, tá? No menuzinho de play. Então posso clicar aqui e ele roda essa célula. Então, eu já tenho outra célula aqui então se ela tá M significa que ela é do tipo code, ou seja, se tá M significa que eu tenho a opção de trocar ela para Markdown. Então se tá M é porque é a minha célula de tipo code, então posso executar um comando print hello world. Opa, faltou aspa aqui. Tá lá. Então, a gente já entendeu que é muito simples. Então, para mim criar uma nova célula, eu simplesmente vou no mais aqui, tá? Se eu quiser excluir, tem a opçãozinha aqui da lixeirinha que eu posso remover essa célula. Então, como eu disse que a gente pode usar os mesmos atalhos do Jupyter Notebook aqui no Visual Studio Code, né, no notebook dentro do Visual Studio Code, eu posso simplesmente executar o atalho, clicar na tecla B, que significa criar uma célula below, né, ou seja, abaixo da célula corrente. Se eu aperto o ESC, olha que legal, ele já transforma para mim em modo de comando, com a mesma cor lá do Jupyter Notebook, que é azul. Então, se eu dou ESC, ele volta para a linha de comando. Se eu der o Enter, ele entra no modo de edição. Se eu ESC, comando, Enter, edição. Então, para mim escrever código, tá bom? Porque a minha célula é do tipo código. Tá? Se eu dou ESC, ele volta para a opção de comando. Então, se ele volta para a opção de comando e eu tenho os mesmos comandos e eu quero excluir essa célula, eu posso simplesmente executar o DD, que significa excluir a célula corrente. Então, se eu estou no modo de comando, eu posso dar DD e ele exclui a célula corrente igualzinho no Jupyter Notebook, igualzinho no Jupyter Notebook, no Notebook Lab, no Jupyter Lab, tá?
Então, é os mesmos comandos. Então, isso garante que você que já está habituado a trabalhar com Jupyter Notebook, já decorou os comandos, já tem essa produtividade, você vai ter praticamente a mesma produtividade aqui no Visual Studio Code, tá? Então, isso é muito bacana. Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Beleza, então, já vimos aqui. Agora, vou criar uma nova célula aqui do tipo code, vou definir uma variável chamada MSG, eu vou escrever uma string aqui. Ó, Data Science is fun. Vou executar, criando a nova célula lá abaixo. Então, criei uma nova célula aqui. Se eu chamar msg.lower, ou seja, olha, você vê que ele já completa para mim, né? Muito legal. Já tem o autocomplete. Vou executar aqui. O que ele fez? Vai transformar toda a minha string em minúsculo. Se eu fizer msg.upper, ele vai transformar tudo em maiúsculo, tá? Beleza. Agora, é interessante que eu criei variáveis, né? Simples, né? Criei uma variável string. Transformei ela toda em minúscula, transformei ela em toda maiúscula, de forma simples para a gente ver que é interação. Tá bom? E agora eu posso explorar essas variáveis. Então, para isso, eu vou clicar nesse botãozinho com Show Variáveis. Então, ele me mostra as variáveis ativas no meu kernel do Jupyter Notebook. Então, se eu clicar, olha que legal, ele mostra que eu tenho a variável com o nome MSG, ou seja, né, a abreviação, sei lá, de mensagem. O tipo dela é string. O número de caracteres é 22, são 22 strings, caracteres nessa minha string, né? E o valor. Então, isso é bacana, porque conforme você vai criando o seu notebook, né? Vai ficando cada vez mais extenso, vai criando diversas variáveis. Essa é uma das formas de você ter um pequeno debug. A gente vai ver que a gente tem também como debugar aqui no Visual Studio Code, que isso é sensacional. Então, é como se tivesse um debug. Você consegue ver quais as variáveis ativas no kernel usando essa opção de mostrar as variáveis, né? Isso é muito bacana. Agora, eu vou abrir um outro notebook que eu já tinha criado previamente para a gente ver. Então, cliquei aqui, ó, Teste Notebook, é um outro notebook que eu tinha criado. Ele está renderizando para mim. Vê que ele mostra aqui embaixo executando célula, né? Está renderizando o notebook. Tá? Vou mostrar algumas opções bacanas aqui para a gente entender mais como funciona. Então tá lá, ele renderizou aqui o notebook para mim, é basicamente um notebook muito simples, eu criei as variáveis, fiz as mesmas configurações, chamei o Capitalizer para inicializar o primeiro caractere da minha string, né? Vou executar aqui para a gente acompanhar. Então, importei as bibliotecas NumPy e a biblioteca Seaborn, vou dar um hello world normal, tá bom? Definindo algumas variáveis, chamei a mesma variável MSG, chamei a função Capitalize, ou seja, pegou o D e colocou maiúsculo, né? Chamei o upper, colocou todos os caracteres em maiúsculo, executei o método lower, caracteres em minúsculos, tá? Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente criando um vetor, tá? Que segue uma distribuição normal com a média 5, desvio padrão de 2 e o tamanho com 1000 observações. E armazenei a variável SX. Então, se eu executar a variável SX, observe que eu tenho lá os valores aqui, ó, do meu vetor, tá? Com 1000 observações. Beleza. E agora eu posso criar gráficos. Olha que bacana como ficam os gráficos aqui no Visual Studio Code. Então, se eu executo o método de explode aqui da Seaborn, eu consigo criar um gráfico aqui mostrando a minha distribuição, que serve uma curva normal, tá? Mostrando a minha distribuição normalmente. Então, toda a parte de plotagem de gráficos, também que a gente está habituado a trabalhar no Jupyter Notebook, a gente pode trazer aqui para usar o Studio Code, que vai funcionar normalmente. E também é bacana que ele me dá uma opção aqui, ó. Se você posicionar o mouse aqui dentro da figura, que foi criado o gráfico, e clicar nessa opção aqui, nesse botãozinho, Expand Imagem, aqui, ó. Se eu clicar, olha que legal, ele me dá um ambiente que eu consigo, aqui, ó, dar um zoom na imagem, aumentar o zoom da imagem, então consigo ver melhor os eixos aqui, ó, que legal. Tá? Consigo diminuir, consigo aumentar. Eu consigo salvar esse arquivo em meu computador, né? Cliquei aqui, ele salva para mim no formato PDF. Né? Se eu clicar aqui em salvar, ó, no botãozinho do disquetinho, eu consigo salvar, ó, figura, distribuição. Consigo salvar o arquivo, o plot da minha imagem. Então ele salvou aqui, ó, um formato em PDF, vou até abrir aqui pra gente ver. Ele me fala que eu não consigo exibir aqui dentro do Visual Studio Code, mas é bem provável que eu tenha um plugin para isso. Então você vai vir aqui na opção de extensões e criar um plugin para visualizar arquivos PDF. Eu não vou criar, não tem necessidade agora. Mas é legal que ele me mostra essa opção aqui, ó. Ele vem para esse menu Plots aqui, ó, e tem essas opções interessantes, né, que a gente consegue ver a figura com mais qualidade. Então vou fechar.
Tá? Essa função é bacana, tá? E agora eu vou também executar um código para renderizar um código Plotly. Eu quero renderizar um gráfico Plotly dentro do Jupyter Notebook, dentro do notebook, o arquivo Jupyter Notebook dentro do Visual Studio Code e ver se ele tem essa interatividade, aquele dinamismo do Plotly, né? Que eu consigo passar o mouse, ele me mostrar os dados, eu consigo ver essas informações. Então, o Plotly é bacana por conta desse dinamismo. Vou plotar um gráfico aqui super simples. Basicamente, o que ele faz é um gráfico tipo scatterplot, pegando os dados que eu criei aqui do meu vetor SX, tá? Bem simples mesmo, é o objetivo que não é a gente entrar nos gráficos. E observe que ele criou o meu gráfico aqui. E se eu passo aqui o mouse, olha que legal. Ele renderiza o meu gráfico, vou até diminuir um pouco aqui para melhorar a visualização. Aqui, ó. Ele renderiza o gráfico normalmente. Então, se eu passo o mouse sobre aqui, ele me mostra todos os dados, ó. Os valores aqui dos dados. Então, ele renderiza o gráfico normalmente para mim com todos o menu aqui do plot, né? Que eu consigo baixar o arquivo como PNG, eu consigo dar zoom, diminuir zoom, aumentar, né? Mandar lá pro ambiente do Plotly online. Então, toda aquela interatividade que a gente tem no Jupyter Notebook, normalmente a gente tem aqui executando o notebook dentro do Visual Studio Code. E além disso, como eu disse, ter toda a vantagem do Visual Studio Code, que a gente vai ver, que é a ferramenta integrada de versionamento de código, diversas extensões. Se você pesquisar e der uma olhada, você vai achar diversas extensões para melhorar a sua produtividade como cientista de dados, como programador, tá bom? Então é muito interessante aqui essas opções. Agora, vamos ver uma outra opção interessante aqui, que é, como eu disse, transformar o meu notebook em um script Python. Olha que legal. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse último botãozinho aqui escondido, ó. Ele simplesmente converte e salva o meu notebook para um script Python. Então, se eu clico aqui, ó, ele vai carregar para mim. E já abriu uma nova aba aqui, né? Abriu uma nova aba e me mostrou, olha que legal. Para adicionar uma nova célula, simplesmente execute, né? Se você criar uma que quiser, se você transformou em um script e ainda assim você quer criar uma nova célula, que depois desse script, quando ele voltar para o Jupyter, pro Visual Studio Code com um arquivo Jupyter Notebook, você consegue. Então isso é bacana. Ele consegue fazer a transformação reversa. Então, ele cria aqui, ó, informações que são células, ele coloca esses dois percentes aqui, ó, sinal de percentuais aqui, só que ele coloca cerquilha, que é o comando de comentários no Python. Então, de forma que você pode executar esse script Python no seu terminal, no seu terminal interativo Python, chamando o Python o nome do script normalmente, que ele vai executar sem maiores problemas. Por quê? O que era código relativo ao Visual Studio Code, ao Jupyter Notebook Code, ele comentou. Então, se você executar como código Python, ele não vai dar nenhum erro, vai funcionar normal, tá bom? Então, ele até me dá uma mensagem aqui, para adicionar nova célula, eu coloco a cerquilha e os dois sinais de percente, tá? Para adicionar uma nova célula tipo Markdown, ele me coloca a cerquilha, os dois percentes aqui, Markdown, tá bom? Então, olha que bacana, é muito interessante. Então, né, a gente pode ver esse exemplo aqui, ó. Eu coloco a cerquilha, os dois percentes, Markdown, né? Eu marco que essa célula é do tipo Markdown e eu consigo colocar o código Markdown aqui, que depois que eu fizer o processo inverso, vai funcionar normalmente, tá? Então, isso é muito massa, é muito legal. Então, eu posso vir aqui, ó, também, ele me dá a opção de eu executar blocos do meu script no código, no ambiente interativo do Python. Então, se eu fizer, né, eu clicar nesse link aqui, Run Cell, ele vai executar no ambiente interativo do Python lá. Ele está subindo o ambiente interativo para mim. Está demorando um pouquinho aqui, meu computador. Então, executou aqui, carregou, já fez, executou e importou as bibliotecas. Então, importou o NumPy, importou o Seaborn. Então, se eu clicar aqui nessa opção, ó, Run Cell aqui, ó, desse segundo bloco, ele vai rodar para mim o Hello World, ele executou para mim, tá? Se eu executar o próximo aqui, ele vai executar a definição de variáveis, executar o método capitalize e mostrar a saída aqui. Então, ele abriu um ambiente Python interativo aqui para mim e eu consigo executar passo a passo do meu script também. Isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Agora, a gente vai ver aqui a opção muito legal também, que é a gente trabalhar com o versionamento de código. Então, posso clicar aqui, ó, na parte de versionamento de código aqui do meu Visual Studio Code, e ele me mostra aqui o versionamento de código, no caso aqui eu estou trabalhando com o Git. Então, vou fechar aqui.
Tá? Então fiz algumas alterações aqui, ele já me mostra que eu tenho algumas modificações e eu preciso fazer o commit, né? Eu preciso subir essas alterações para o meu ambiente versionado. Então, quando você tiver, caso você não tenha um ambiente ainda no GitHub, ou você não tenha um repositório, você tem que criar previamente esse repositório, né? Quando você clicar nessa opção aqui do ambiente de controle de código, ele vai te dar a opção de você inicializar o seu repositório, né? Então, simplesmente um botão de inicializar o seu repositório. Você ainda vai definir o seu remote, ou seja, o seu comando do repositório remoto, e a partir daí você consegue fazer commit, consegue fazer pull, consegue enviar as modificações do seu notebook ou do seu script Python, do seu workspace em geral, né, do seu Visual Studio Code, para o ambiente do Git. Então, eu cliquei aqui, então ele já me mostra que eu tenho algumas alterações, já me mostrou aqui ó, que eu alterei o arquivo aqui, eu dei excluir esse arquivo, eu fiz alterações no meu notebook, eu criei o arquivo PDF, né, que foi a renderização do meu gráfico, eu salvei o gráfico, né, em arquivo PDF, que eu mostrei aqui como que a gente cria, e agora ele me pede uma mensagem para me fazer commit. Então, eu vou colocar assim, ó, enviando alterações, e agora eu posso clicar aqui, ó, nesse Vzinho, para ele fazer o commit. Então, me mostra que ele não tem alteração nenhuma. Por quê? Porque eu acabei de commitar as alterações no meu Git local. Então, para mim fazer o pull, ou seja, para me mandar para o servidor, eu vou clicar aqui nesse menuzinho aqui dos pontinhos, vou apertar a opção pull. Então, nesse momento, ele vai subir essas alterações para o Git, para o ambiente do Git remoto. Ele me dá a oportunidade aqui de eu marcar para mim fazer periodicamente executar o git fetch para ficar buscando as alterações no repositório, né? Vou falar com ele me responder depois, não tem necessidade, como nesse repositório eu estou trabalhando sozinho. Então, nesse momento ele já fez o pull, ele já subiu lá para o meu GitHub. Então, essa que eu acredito que é a maior vantagem do Visual Studio Code. Você tem uma IDE bem completa com diversas extensões para você trabalhar e agora com essa funcionalidade de trabalhar com notebooks dentro do Visual Studio Code, que é muito legal. Você ganha esse poder de análise célula a célula, você ganha esse poder de experimentação, que eu acho que é imbatível de trabalhar com notebooks, né? Agora, quando você está num ambiente de automação, você precisa automatizar, você já fez suas análises, você precisa automatizar a definição de arquivos, hierarquia, classes, métodos, com diversas hierarquias, o Visual Studio Code é ideal porque é um IDE de programação, né? Você já passou da parte de análise, já passou da parte de experimentação e agora você quer colocar o seu código em produção, você quer automatizar e disponibilizar o seu modelo. Então, é interessante você trabalhar com IDE. Então, simplesmente você pode criar arquivos, né? Eu posso vir aqui, ó, criar um novo arquivo, né? Eu vou colocar aqui main.py, seria o meu arquivo principal, por exemplo, e aqui eu tenho um script Python. Normalmente eu consigo importar bibliotecas, né? É uma IDE normal aqui que eu consigo executar código, consigo trabalhar aqui de forma, como eu disse, com hierarquia de arquivos, classes e estruturas normalmente, e ao mesmo tempo eu posso simplesmente uma aba ao lado aqui trabalhar na estrutura de notebook. Então isso é muito bacana, você tem uma única ferramenta, um único IDE com todas essas vantagens para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para mim falando se você gostou, compartilhe com alguém e vamos ajudar a crescer o canal. Curte aqui também, se inscreva no canal, clique para curtir o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.